Um, dois, três e... Gravando! Oi família, eu sou a Amanda, mas pode chamar de Amandita. Eu sou o Gabriel, pode me chamar de Gabriel mesmo. E nós somos os Amanditos. Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos bem dedicados ao canal, porque a gente quer passar todas as informações pra vocês de como foi a nossa viagem e do que aconteceu depois, né? Então, antes de mais nada, nos outros vídeos eu não fiz isso. Curte, comenta, se inscreve, compartilha. Ajuda aí quem você sabe que está se planejando para vir para Portugal. Esses vídeos podem ser muito importantes. E segue o nosso Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, o @. Lá ela posta o dia inteiro lá, as rotinas e tudo mais com os bebês. Para quem não sabe, nós temos dois bebês, o Miguel, que vai fazer 2 anos agora no final de dezembro, e a Laura, que tem 8 meses. Então a gente posta a nossa rotina lá no Instagram. Então, nesse segundo vídeo a gente vai falar sobre os perrengues que nós passamos, tanto antes de vir, como depois que nós chegamos também. E não foram poucos. Não foram poucos. Então a gente fez um roteirozinho aqui como sempre. Aqui com a colinha. Então o que acontece? Quando a gente decidiu que a gente ia vir para Portugal, a gente tinha que decidir qual a forma que a gente ia vir em relação à imigração, né? Naquele momento, a grande maioria das pessoas vinha como turista e dava entrada na documentação quando chegasse aqui, que é a chamada manifestação de interesse. Você chega com o governo e fala que, estou aqui em Portugal, vim como turista, mas quero morar, quero ter o meu documento direitinho. Para você dar entrada nesse documento, você precisa já estar morando aqui e também estar com um contrato de trabalho, né? E essa era a forma mais fácil de você vir para Portugal. Também tinha outra opção, que era já vir com um visto. Lá mesmo no Brasil, a gente dava entrada nesse visto para quando viesse para cá, já deixasse claro que estava vindo realmente para morar. Também precisávamos de um contrato e tudo mais, mas essa parte da documentação a gente já começaria lá no Brasil. O visto não é gratuito, a gente tinha que pagar um valor tanto para mim quanto para ela. Era uma parte mais burocrática, tinha uma dorzinha de cabeça. Então, naquele momento, a gente decidiu pela manifestação de interesse realmente. Então, a gente decidiu que ia vir como turistas. Quando chegasse aqui, a gente ia dar a entrada na documentação. E então, compramos as passagens, né? A gente comprou as passagens em maio e nós íamos vir dia 6 de agosto. Já estava tudo certo, tudo combinado. Falamos com a família, falamos com os amigos e tudo mais. Porém, em junho, dia 4 de junho, eu não vou esquecer esse dia. Dia 4 de junho, saiu a notícia de que a manifestação de interesse não ia mais existir. Ou seja, quem quisesse vir para Portugal para morar, teria que vir com o visto. Não podia mais vir como turistas e dar a entrada na documentação aqui. E aí, qual é o problema? O problema é que quando você dá a entrada no visto, ele demora um tempo até sair. Tem todo um processo para você levar a documentação, consulado, português que tem lá no Brasil e tudo mais. Geralmente, eles davam um prazo de... Era de 45 dias, mais ou menos. 45 dias úteis, né? Então, assim, a gente ali naquele momento tinha um pouco menos de 2 meses até o dia da nossa passagem. Então a gente teve que dar entrada no visto, já que era a única forma da gente vir legalmente, e era uma corrida contra o tempo, né? Porque as nossas passagens, por ser passagens promocionais, o menor valor possível, ela não podia ser adiada e nem cancelada. Então, assim, se a gente não viesse no dia 6, a gente ia perder as viagens, as passagens. Lembrando que, detalhe, o visto ele pode ser negado. Então, não é nem você, eu dei a entrada, eu paguei, eu fiz tudo como tinha que fazer, vai sair. Não, eles podem simplesmente recusar o teu visto e tu tem que ter o gasto de novo para pedir de novo, então viver a tua vida aí. Isso. E aí, como a gente precisava fazer o visto, foi o que a gente fez. A gente falou com o pessoal que comprou as nossas passagens, né? A gente comprou com uma agência de um casal conhecido nosso. O Gabriel já conhecia eles lá de onde a gente morava, e eles moravam aqui em Portugal, já tinha uma agência de viagens e estavam dando a assessoria dos vistos também. Como a gente já conhecia e já confiava, a gente preferiu pagar a assessoria e fazer o visto com eles, porque nós temos 2 bebês.
O Gabriel estava trabalhando de Uber e eu estava ficando com os bebês. Eu tinha a ajuda da minha avó, mas mesmo assim era muito puxado. E aí a gente preferiu não ter esse trabalho, né? Porque é uma coisa muito chatinha de fazer, tem muitos detalhezinhos. Se você manda uma documentação errada, pode tudo dar errado. Então a gente preferiu pagar e ter uma coisa mais certa, segura. E aí pagamos a assessoria, fizemos o visto com eles. E depois disso, o que a gente podia fazer? Rezar, né? Pra sair a tempo, porque senão a gente ia perder o valor das nossas passagens. As nossas passagens, no total, como a gente passou no cartão, no total deu 11 mil reais, não foi? A passagem de nós 4. Os bebês, eles só pagam o valor de uma taxa de embarque, né? Porque como eles têm menos de 2 anos, eles não pagam a passagem, mas eles também não podem levar a mala de despacho nem de nada. Eles só podem levar uma bolsa com os itens essenciais para eles. Então eles só pagam uma taxa de embarque. As nossas passagens deram 11 mil reais e a gente estava rezando para que saísse a tempo. E aí a gente ficou nesse processo. Quando a gente foi dar entrada no visto, que deu tudo certo, cada um de nós tivemos que ir 3 vezes no consulado para poder dar certo o visto, né? Vários motivos diferentes que não deram certo nas primeiras vezes. Cada um foi 3 vezes para conseguir dar entrada no visto. E aí o cara lá do consulado diz o que pra gente, ó. A previsão tá de 60 a 120 dias úteis para sair. E a gente ficou... Foi um balde de água fria, né? Só um milagre. Porque a gente tava se torcendo para que ele saísse em menos de 2 meses, naquele período de 45 dias úteis. E quando chegamos lá, o período estava mínimo era de 60 dias, né? E aí... se saísse em 60 dias, ainda daria pra gente viajar, né? A gente tinha 2 meses e 2 dias, então daria pra viajar. Mas ia ficar muito apertado, porque com o fechamento da manifestação de interesse, todo mundo que ia vir com a gente, inclusive, com a manifestação de interesse, deu entrada no visto. Quem queria realmente vir, deu entrada no visto. Então, assim, os consulados ficaram abarrotados de pedido. E detalhe, ainda tem um porém, a gente deu entrada no nosso visto em junho. Aqui na Europa, o ano letivo, ele não começa no início do ano como é no Brasil, começa em setembro. Então, nesse período, o período de junho, julho, agosto, né, junho, julho, agosto e tal, eles estão em férias de verão. E, além disso, eles dão prioridade para os vistos de estudante, porque o ano letivo começa em setembro. Então, o pessoal das universidades, do visto de estudante, tem que chegar a tempo. Então, assim, foi um balde de água fria ao extremo, porque a gente estava com medo de perder o dinheiro, a gente não sabia quando ia sair o visto, a gente só sabia que ia demorar bastante. A gente não conseguia acompanhar pelo site, porque eles estavam em troca, né, de sistema, das coisas daqui de Portugal, estavam trocando o sistema dos órgãos, então a gente não conseguia acompanhar pelo site. E aí chegamos lá no consulado de novo, não foi uma vez, e a mulher disse, a mulher lá do consulado falou, ó, não tem o que fazer, né? Se daqui pra completar, tipo, 3 meses, não era 60 dias. 60 dias úteis, vocês vêm aqui de novo, que aí eu tento ver como é que tá o trâmite, mas ela falou, mas não se preocupa porque em setembro, outubro, eles liberam um monte de visto. E a gente pensando, pois é, né? Só que a nossa passagem estava comprada dia 6 de agosto. Que a gente tinha comprado para essa data justamente para eu conseguir passar o meu aniversário e o Gabriel passar o aniversário dele no Brasil também. E aí, o que é que acontece? Não saiu o visto. Chegou dia 6, a gente esperou até dia 6, o visto não saiu. A gente ficou devastado, porque foi um dinheiro que a gente perdeu, 11 mil reais que a gente perdeu. A gente já tinha começado a vender nossas coisas. Nessa altura do campeonato, a gente já tinha ido morar com a minha avó, porque a gente ia passar 21 dias na casa da minha avó, que era o tempo que a gente tinha que entregar o nosso apartamento, porque morávamos de aluguel. Ia entregar o nosso apartamento, ia pra minha avó, ia passar 3 semaninhas lá, ia ser a nossa viagem. A gente já estava na minha avó, já tinha vendido todos os itens grandes de um apartamento, então o que a gente pensou? A gente começou a pensar que nem o visto ia mais ser aprovado, né? A gente começou a achar que não ia ser aprovado e aí já vem outras preocupações na cabeça de como a gente vai fazer para se reerguer, né?
E aí a gente meio que entregou pra Deus, a gente nem tinha mais tanta esperança assim que fosse dar certo. Assim, do fundo do meu coração, eu nem tinha mais tanta esperança que fosse dar certo. Foi realmente um baque muito grande, porque o dinheiro que a gente tinha era o dinheiro da venda das nossas coisas. Então, era um dinheiro que já tinha sido perdido. Isso. Então, nesse momento, a gente já tinha perdido as passagens, a gente ainda estava aguardando o visto sair, ou não, né? Porque também tinha a possibilidade de ser negado. A gente foi para o plano B. Como ela falou, eu já estava trabalhando com Uber, naquele momento ela estava desempregada. Então, ela tinha recentemente feito um curso de design de sobrancelhas. Já pensando aqui, né, em Portugal. Já pensando em investir em uma carreira aqui, mas ela começou a trabalhar com isso lá. Né? A gente foi vivendo a nossa vida, porque não tinha como ficar parada também, o dinheiro estava saindo, não estava entrando. Então, eu fiquei como Uber, ela começou os atendimentos na parte lá da estética. E acabou que a gente chegou num certo período em que a gente achava que realmente o visto nem ia ser aceito, entendeu? A gente achava que quando saísse o resultado ia ser negado. Então a gente estava assim bem desacreditado em relação a vir para cá, por tudo que já tinha dado errado, essa parte que não deu certo. Eu já estava conformado que não ia vir. Eu já estava conformado que não ia vir, pelo menos. Exatamente. E aí a gente lá vivendo nossa vida tranquilamente. Num dia normal, recebemos um e-mail de que o visto tinha sido aprovado, estava pronto e podia ir buscar o passaporte. Né? Eu recebi esse e-mail e falei com ela. Dia 12 de setembro. Dia 12 de setembro. Ela não tinha recebido, mas é porque na verdade tinha ido para o spam. Né? Ela conferiu lá na mesma hora e também estava lá o mesmo e-mail dela, dizendo que poderia ir buscar o passaporte dela. Então, assim, foi outro balde de água fria, na verdade, porque naquele momento a gente já estava assim, eu acho que a gente não vai mais para Portugal. Então... a gente já estava vivendo a nossa vida, eu já estava treinando, porque eu fiz esse curso de estética na última semana de gestação da Laura, então eu não tive tempo de treinar, basicamente, né? Eu fiz e depois que ela já tivesse maiorzinha, que eu ia começar a treinar, eu já estava treinando, já tinha pegado aquela confiança, já tinha pegado ali uma certa clientelazinha, tinham pessoas que já estavam fazendo a sobrancelha só comigo. Então a gente já estava naquela falsa sensação de que a nossa vida estava andando, né? A gente matriculou o Miguel numa creche um mês antes de vir e a gente tinha aquela falsa sensação de que a nossa vida estava andando, apesar de que a gente estava morando com a minha avó. Financeiramente a nossa situação, quando a gente estava morando de aluguel, estava catastrófica. Tava péssima, né? A gente falou pra vocês aí no outro vídeo, se você não assistiu, volta aí no vídeo anterior que a gente falou por que a gente decidiu vir pra cá. Então, assim, a gente tava com aquela falsa sensação, como a gente não tava pagando aluguel, a gente tava com aquela falsa sensação de que a vida estava andando. E aí, quando a gente recebeu o e-mail dizendo que o visto tinha sido aprovado, eu não consegui ficar feliz. Eu não fiquei triste, mas eu também não fiquei feliz. Eu só pensei, cara, e agora? De novo vai mudar tudo de novo. O que a gente vai fazer? A gente tem que ir, porque a gente já gastou o dinheiro, já investiu o dinheiro no visto para poder ir, apesar de ter perdido as passagens, mas tipo, o visto está aprovado. Se a gente não for, a gente vai se arrepender pro resto da vida. De qualquer forma também já tinham vendido nossas coisas na nossa casa, já tinham vendido nosso apartamento, então assim... Ia ter que ser um recomeço do zero lá também. A gente pensou que assim... Não tem o que fazer, os vistos foram aprovados, vamos aproveitar a oportunidade. A gente já estava com a mentalidade de vir para cá, então vamos, não tem outra alternativa. E aí começou aquela correria de novo, né? A gente teve que comprar novas passagens. Eu vou deixar aqui a indicação para vocês. Eles são brasileiros, conheço eles desde lá de Fortaleza, né, quando a gente morava. Eles trabalham tanto com passagens aéreas como com visto e também trabalham com relocation, né? Então assim, eles fazem um serviço completo para essa parte migratória e você que quer só visitar também, qualquer país que seja, ele também vende suas passagens, entendeu? Então eu vou deixar aqui o arroba deles, é a empresa no meio do mundo Viseu, é o Wesley e a Jéssica, são gente boa demais, confiáveis. Super pacientes.
A gente não, todo dia a gente pensava tanta coisa. Eu acho que a Jéssica não aguentava mais ver o nosso nome chegando na notificação. Eu acho que eles queriam que a gente chegasse em Portugal mais do que a gente. Mas assim, são pessoas sensacionais. A gente deve muito desse processo migratório a eles, porque foi um processo muito difícil, mas ter o acompanhamento deles facilitou muita coisa. E assim, não é propaganda, assim, é de coração mesmo que a gente está falando. Então, no dia 12, a gente recebeu um e-mail dizendo que no dia 18 a gente poderia ir lá pegar os passaportes. No dia 18 a gente foi pegar os passaportes e com ele já em mãos, falamos com Wesley e compramos as passagens novas. As passagens nós compramos por dia 15 de outubro. 15 de outubro. Então a gente tinha ali um pouco menos de um mês para fazer tudo que faltava para fazer no Brasil, né? Então, assim, foi um mês bem corrido, bem movimentado. Foi um mês, assim, talvez um dos meses mais caóticos da nossa trajetória, porque a gente tinha menos de um mês para fazer tudo. A gente ainda tinha algumas miudezas assim de casa para vender, que a gente tinha deixado de stand-by, porque não sabia se ia vir de novo, ia vir para cá ainda. Então, o que a gente teve que fazer? Teve que correr atrás de tudo que faltava, teve que ir atrás de vender as coisas que ainda tinha que vender. E aí, o que acontece? Nesse mês, aconteceram várias coisas, né? A primeira foi que nós casamos. Gabriel tinha me pedido em casamento no dia que a gente fez 3 anos de relacionamento, ele me pediu em casamento. E a gente queria casar lá no Brasil, né, para ter a presença dos familiares, já queria vir casados. Isso, e aí esse casamento também só foi possível, a gente casou no civil, a gente ainda não casou no religioso, mas se Deus quiser vamos casar. A gente só conseguiu casar por conta de uma conhecida muito querida nossa, mãe de um amigo nosso que trabalhava no cartório e agilizou o processo pra gente, porque senão a gente também não tinha conseguido casar. Os bebês adoeceram de uma maneira que não foi normal. O Miguel e a Laura nunca tinham tomado antibiótico. O Miguel, gente, teve semana que a gente foi 3 vezes com ele pra emergência, não foi? Ele fez vários exames de sangue, raio-x, e uma febre altíssima, assim, mais de 39, 39,7, e não passava com nada. Tinha que estar dando antitérmico pra ele de 2 em 2 horas. Ele entrou na amoxicilina, não deu certo. Foi para outra amoxicilina mais forte, não deu certo. E aí tudo isso foi se desenrolando e a gente pensou assim, cara, se ele não reagir ao tratamento, a gente não vai, porque quando a gente comprou, pro dia que a gente ia viajar, faltava o quê? 21 dias, 3 semanas, né? E aí foi uma semana para organizar as coisas do casamento. E as 2 semanas foi eles doentes. O Miguel adoeceu e passou assim uns 3 dias, a Laura começou a apresentar os sintomas, os mesmos sintomas, né, que a gente já imaginava que ela ia pegar, porque é quase impossível. Gente, mas foi uma coisa assim tão forte, tão surreal, que eu falei assim, cara, não é possível, é pra gente não ir, porque eu e o Gabriel a gente conversou, se o Miguel não responder ao tratamento, a gente não vai, porque aqui a gente tem plano de saúde e a gente sabe como proceder caso Deus o livre, ele piore e precise, enfim, de um suporte médico maior. E lá a gente ainda não sabe como é. E a saúde do nosso filho está em primeiro lugar, né? Se a gente tivesse que perder passagem, perder visto, a gente perderia. Então, assim, eu quero até publicamente aqui, vou pedir desculpa aos amigos e familiares que não ficaram sabendo que a gente vinha. Teve gente que ficou sabendo mesmo no dia que a gente chegou aqui, que eu postei. A gente não conseguiu curtir esse último mês, a gente não conseguiu aproveitar com os familiares, sair. A gente queria ter feito uma despedida, mas não deu. Não deu. As 2 últimas semanas que a gente ficou no Brasil foram completamente dedicadas ao hospital e à recuperação dos bebês. Inclusive, no dia da nossa viagem, o Miguel foi para o hospital tomar medicamento, porque nos últimos dias lá do tratamento, ele começou a tomar o antibiótico injetável, para você ter noção de como ele estava, entendeu? Porque eles deram um remédio, não deu certo, deram mais forte, não deu certo, e teve que ir para o antibiótico injetável. Então, assim, a última semana dele lá, a gente ia no hospital todo dia, só para ele tomar a injeção. E, assim, a gente chegou, como a Amanda falou, num momento que, assim, cara, será que não é pra gente ir? Será que isso aqui é alguma resposta de Deus? Será que é pra gente ficar? Mas, de qualquer forma, graças a Deus, nos 2, 3 últimos dias, ele apresentou uma melhora, né? Depois que ele começou a tomar medicação injetável, ele realmente
foi o que fez efeito ali e ele começou a melhorar. Ele cessou a febre, né? Ele passou assim, desde que ele começou a tomar o antibiótico injetável, já na segunda aplicação ele já não sentia mais febre. Então ele passou, antes da gente viajar, ele passou assim uns 3 dias sem sentir febre, mas todos os dias. Não deixou a gente mais tranquilo. A gente atravessava a cidade para poder ir no hospital, para ele tomar a medicação lá, porque tinha que ser aplicada dentro de um hospital. Porque caso ele sentisse, é muito forte, gente, caso ele sentisse alguma coisa, tinha lá que ter todo o aparato médico, né? E inclusive a gente ainda trouxe 2, não foi? A gente trouxe 2 doses, porque o tratamento ele teve que terminar aqui. Ele tomou 7 doses desse antibiótico injetável. Para um bebê que nunca tinha tomado antibiótico na vida, só ter dado certo com isso é porque foi muito forte. Foi assim, 2 semanas que a gente praticamente nem dormia. Então, desculpa a quem a gente não avisou, não foi por mal, mas a gente realmente pensou várias vezes que nem ia vir. Na semana de vir, a gente achava que não ia vir por conta do Miguel, que estava muito ruim. Mas aí, como o Gabriel falou, deu tudo certo, a gente veio. A Laura ainda veio doentinha, tava com diarreia, né, tadinha. A gente até pensou que o voo ia ser um caos. A gente tava com muito medo de como ia ser o voo. Aí a gente entra em uma parte que não foi perrengue, que foi o nosso voo, que foi a única coisa que não foi perrengue nesse vídeo. Uma das coisas que mais preocupam os pais, eu acredito que seja, pelo menos pra gente, como é que vai ser esse voo. Era um voo de 7 horas, com 2 bebês, então assim... Pelo menos não teve conexão, né? Foi um voo direto, mas assim, um voo muito longo. A nossa sorte é que foi um voo à noite, a gente já escolheu um voo à noite ali, perto do horário deles dormirem, justamente para ver se eles conseguiam tirar pelo menos a soneca, assim, uma soneca mais longa. Inclusive, fica a dica para você que tem filho, principalmente se for filho pequeno, viaje de madrugada, porque é o horário que ele costuma dormir, ele já vai estar cansado do dia. Os 2 bebês, quando entraram no avião, que a gente ele já se despediu, né, da família. Depois que a gente entrou no avião, que a gente sentou e tudo mais, estava acomodado, o Miguel já dormiu logo. Então, assim, a Laura tomou um leite, ele também já dormiu também. Foi maravilhoso. Super tranquilo. A Laura acordava algumas vezes, mas assim, eu percebia que era só para ajustar a posição, porque ela ficava revezando em cima de mim e em cima do Gabriel. O Miguel, a gente colocou ele em 2 cadeiras, porque nós ficamos na fileira do meio, né? E aí, como os outros assentos estavam vazios, a gente deixou ele nas 2 cadeiras e ele ficou como se estivesse numa cama e a Laura ficou no nosso colo. Então, assim, foi muito tranquilo, muito de boa. A gente conseguiu comer, né? Conseguiu ir no banheiro, conseguiu fazer tudo. Graças a Deus, o voo foi super tranquilo. O Miguel só acordou quando a gente aterrissou, porque eu tive que acordar ele para colocar ele no meu colo e botar um cinto, mas mesmo assim, né, ele ficou muito sonolento. Ele só acordou de fato quando a gente chegou no aeroporto. Foi. E aí a gente vai pro último perrengue até chegar em Portugal, que é a imigração, né? Acho que já é um problema assim de todo mundo que vem para cá, mas a gente vindo com o visto achávamos que ia ser bem tranquilo, só que não foi. Chegamos lá na parte da imigração, pegamos o freio preferencial. Chegamos no guichê e aí o rapaz da imigração, né, o policial da imigração, pediu os passaportes. E aí ele viu que a gente estava com visto. E nós, com os 2 bebês e as bolsas, né, que a gente tinha levado no voo e tal. E ele pegou e começou a fazer uma série de perguntas. Vieram com visto, vieram os 2, sim, os 2 com visto e tal. Aí ele perguntou assim, quais foram os documentos que vocês entregaram no consulado? Todos os documentos que nos pediram. Aí ele, vocês estão com ele aí? Aí eu, tô. Ele, tem quais documentos? Eu, com todos. Aí ele, posso ver? Aí eu, pode. A gente já tinha deixado uma pasta separada com todos esses documentos, gente. Tinha até extrato bancário, né? Tinha até extrato bancário. Porque assim, como o Gabriel falou, a gente acha que quando a gente vem com visto, vai ser mais fácil, mas depende muito de quem você vai pegar ali no guichê da imigração. Eu conheço gente que veio o marido com visto de procura de trabalho e a esposa com o filho no mesmo voo, passaram na mesma hora sem e não teve pergunta nenhuma, carimbou, entrou, tchau. E tem gente que eles fazem uma série de perguntas e eles fazem a mesma pergunta de jeitos diferentes para ver se você não vai cair em contradição. Só que assim, honestamente, eu acho isso um pouco... gente, é uma perda de tempo, porque, cara, tu já tá com visto.
visto, entendeu? O consulado do teu país já aprovou aquele visto, não tem o que tu fazer. Mas, enfim, ele pediu os documentos, eu dei. Eu tava me tremendo mais que vara verde por dentro, mas por fora eu tava plena. Eu tava assim, olhando pra ele, tentando me concentrar em todas as perguntas que ele fazia. Eu e Gabriel, tudo que ele perguntava, a gente respondia, eu não tremia a voz. Mas por dentro, gente, eu tava assim, quase desfalecendo. E aí ele viu todos os documentos, ele folheou folha por folha. Ele viu se eles estavam autenticados, não é o nome? Apostulado. A gente apostulou até o PB4. E ele viu conferiu o selo do gente, no meu visto, no meu passaporte, esse homem, ele acha que ele só não transfigurou ele, porque ele fazia assim, pegava a folha, pegou uma lanterna e botou assim no meu visto, e uma caneta e riscou lá na folha. E ele falando e perguntou com o que a gente trabalhava no Brasil, se a gente já tinha contrato de trabalho aqui, o que a gente pretendia trabalhar aqui. E a gente foi falando a verdade, né? Não temos contrato, a gente veio por visto de procura de trabalho. A gente quer trabalhar com o quê? Com o que aparecer. Não tem muito o que falar, né? E aí ele ficou lá e tal. Até quando ele carimbou o visto, ele fez uma cara de tipo, não achei nada, né? Não posso barrar nada. E um fato curioso é que enquanto ele estava fazendo todas as perguntas e olhando folha por folha, e documento, e passaporte dos bebês, entrou uma senhora e ficou lá no guichê com ele. Pelo que a gente entendeu, pelo que a gente viu, ela ia ficar naquele guichê, ou seja, nós fomos os últimos que ele atendeu. Ele estava trocando de turno. Então acho que ele quis pegar para Cristo mesmo, né? Porque ela que estava lá estava super de boa, brincando com a gente, com os bebês. Mas ele quis pegar a gente para Cristo, só que deu tudo certo. Ele carimbou os nossos passaportes a contragosto, mas carimbou. E a gente entrou e eu falei, eu só vou postar alguma coisa depois que eu sair desse aeroporto. Uma tia nossa foi buscar a gente lá e ela quer bater foto, melhor que sair daqui, vamos sair daqui, pelo amor de Deus. Porque até sair daqui eles podem me puxar lá pra sala e falar alguma coisa, eu quero só sair desse aeroporto, vamos sair daqui. E no mais é isso, né? Esses foram os nossos perrengues antes de vir e até chegar aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que a gente acompanha. Pergunta aí pra gente, ou então pergunta lá no Instagram que a gente responde, tá? A gente já deixou a dica aqui pra vocês da agência de viagem, assessoria de visto e dos meninos também que fazem relocation, eles fazem tudo. Esse foi o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até o próximo vídeo. Valeu!